Fala galera, professor Juliano aí na área com vocês, gravando essas aulinhas sobre nosso primeiro reinado, né? Na verdade, na aula passada a gente acabou o primeiro reinado, vamos começar agora o período regencial, mas a gente tem numa sequência direta, né? Primeiro reinado e regências, por isso que eu coloquei o título de slide, dessa sequência, dessa unidade do livro, né? A gente continua, é a nossa aula número 5, e vamos continuar falando desse período do século XIX, especificamente do Brasil nesse período do século XIX, né? Vamos ver então o que aconteceu aqui. O que a gente vai ver nessa aula de hoje, galerinha linda? Dá uma olhada aqui. Nós veremos a abdicação do Dom Pedro I. Professor, mas a gente já viu na aula passada. Pois é, só que a gente viu no finalzinho. A gente precisa retomar alguns aspectos dali importantes para a gente poder manter os nossos estudos, tá? O que mais? Depois que o Dom Pedro I abdicou do trono, a gente vai ver quem vai governar o Brasil, né? São os chamados regentes, por isso período regencial, né? Nós temos duas fases importantes aqui, que são o período das regências trinas e depois das regências unas, que a gente tem isso um pouco mais pra frente, tudo bem? E aí, veremos uma regência trina provisória, uma regência trina permanente, veremos os grupos políticos no Brasil, isso aqui é um assunto importante pra caramba, e o ato adicional de 1834, beleza? Então, vem comigo. Olha ali, a abdicação de Dom Pedro acontece em 1831. O Dom Pedro I viu que não tinha mais condições de se manter governando o Brasil, viu que para ele já não era mais satisfatório continuar aqui e nem para o povo brasileiro também, né? Para as elites, ele não conseguiria, na verdade, manter o seu governo aqui no território brasileiro por muito tempo, tá? Então, quais foram, galera, as causas da abdicação do Dom Pedro I? Aqueles assuntos que nós vimos na nossa aula anterior. A Confederação do Equador. Por que a Confederação do Equador acontece? Lembra que era a contrariedade ao poder moderador. O que foi um grande problema para o Dom Pedro I foram as características da Constituição de 1824. Né? Quais as características? Principal dela, o poder moderador. Tá? Com o poder moderador, o Dom Pedro I indicava os presidentes de províncias do Brasil inteiro. E graças a isso, acontece a Confederação do Equador. O Brasil gasta uma grana aqui e você tem o exército brasileiro, não era bem o exército, né? Você tem as forças militares brasileiras mínimas que existiam naquela época, compostas maioria por mercenários ingleses, e essas forças vão massacrar parte da população brasileira. Segundo fator, Guerra Cisplatina. O Brasil gastou uma grana na Guerra Cisplatina. O que foi a Guerra Cisplatina ou Questão Cisplatina? Foi a disputa pelo território do Uruguai entre Brasil e Argentina, que na verdade quem saiu ganhando foi o próprio Uruguai, que se tornou independente. O Brasil gasta dinheiro demais, faz empréstimos com a Inglaterra. De novo, né? De novo, o Brasil tá ferrado, vai lá e pega dinheiro da Inglaterra. Professor, quando que vai pagar todas essas dívidas? Só lá perto do governo do Getúlio Vargas. Olha só, o tempo que a gente demora para pagar tudo isso aqui. Depois, o Brasil gastou dinheiro, faliu o Banco do Brasil. Altos gastos militares geram uma enorme impopularidade para o Dom Pedro I. Por mais que fosse uma monarquia, você ter o gosto popular é importante. Um governante que não tem apoio do povo e não tem apoio das elites não se mantém no poder. Vamos pegar um exemplo próximo de nós? A Dilma Rousseff, nossa ex-presidente Dilma. O que aconteceu com ela? Foi impeachmentada, certo? Por quê? Porque ela perdeu apoio na Câmara. Né? O Lula teve mais pedidos de impeachment do que ela, foi impeachmentado? Não. O Fernando Henrique Cardoso, muito mais pedidos de impeachment e também não foi impeachmentado. A popularidade de um governante é importante, independentemente da forma de política que a gente está tendo exercida nesse país. Então ele perde popularidade e graças a isso ele também vai abdicar. Isso é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não é acontece um, daí vai para o outro, daí vai para cá. Não, é tudo rolando junto, tudo ao mesmo tempo agora, né? E aí, nós temos enormes pressões internas contra o Dom Pedro I, falando, cara, abre mão do trono aí, vaza, volta para Portugal, deixa que a gente se vira aqui. O Brasil poderia se transformar numa república, por que não? Né? E aí a gente viu, rolou a chamada Noite das Garrafadas. O que foi a Noite das Garrafadas? Lembram disso? A galera saindo na porrada lá, Partido Português e Partido Brasileiro, por causa do Dom Pedro I, por causa de uma festinha que eles fizeram.
E aí, então, o Dom Pedro, no dia 7 de abril de 1831, vai abdicar do trono. Quando ele abdicou do trono, pessoal, em 1831, o que aconteceu? Qual que é o problema que a gente tem? Ele deixa o seu filhinho, de apenas 5 anos de idade, que vai ser depois o nosso querido Dom Pedro II. Então imagina, perdão, você acha que uma criança de 5 anos de idade tem capacidade de governar um país? Às vezes uma pessoa adulta formada não tem. Imagina uma criança de 5, né? E aí você pensa, professor, e daí com quantos anos que ele vai assumir? Com 14. Com 14 o cara tá pronto, 15, 5 ainda não, né? Mas enfim, essa é uma imagem que a gente tem do Dom Pedro II. O Dom Pedro I abdicou do trono e quem deveria assumir o trono na sua vez era o Dom Pedro II. Só que com 5 anos de idade ele não conseguiria mandar, né? O que acontece então, pessoal? Nós iremos iniciar um período chamado de período das regências ou período regencial. O que significa isso, galera? Período das regências ou período regencial? É um período em que nós temos alguns governantes mandando no Brasil até que o Dom Pedro II tivesse os seus 21 anos de idade completos. Quando ele completasse 21 anos, ele poderia assumir o Brasil. Então o Dom Pedro II ele vai sendo criado, vai sendo educado para se tornar um grande governante. Tá? Se ele foi ou não, são assuntos para os próximos capítulos. Né? Então, até que o Dom Pedro II tivesse idade para assumir, o Brasil deveria passar por um período das chamadas regências. Tá? Mas o que vai acontecer nesse momento aqui, pessoal? O Brasil vai ser governado por regentes, só que vejam, de 1831 a 1840 não deu a idade ainda para o Dom Pedro II assumir. Alguma coisa vai acontecer. Então olha só, nós temos a primeira regência no Brasil chamada de regência trina provisória. O que é uma regência trina? Uma regência são pessoas que estão governando até que alguém de poder de fato assuma esse poder. Né? Então, na regência trina provisória, ela é uma regência só tipo, Dom Pedro vazou, vamos organizar o troço aqui para não ficar feio. Né? Então, ela dura apenas 2 meses. Quem faz parte dela? Nicolau Pereira, José Campos e Francisco de Lima e Silva. Professor, eu preciso saber desses nomes aí para minha prova? Não, você não precisa saber. Tá? Por quê? Nem eu sei. Sinceramente, eu não sei o nome dos primeiros regentes aqui. Tá? Porque não é importante. Isso aqui é só você saber que teve uma regência trina provisória para pôr ordem na casa, para organizar o Brasil até que o Dom Pedro II tivesse idade. Na verdade, essa primeira regência, ela acontece somente até que o Brasil organize alguém para governar de fato, né? Que é o que acontece depois. Nós temos a regência trina permanente. É uma regência que governaria o Brasil, então, nesse período de maneira permanente, né? Quem que está aqui? Ela dura de 1831 até 1835. E o que significa isso, galera? Quem que vai governar nesse momento? Francisco de Lima e Silva, José Braulio Muniz e José Costa de Carvalho. São os 3 membros da regência trina permanente. Preciso saber o nome desses 3? Não. Você precisa saber o nome desse cara aqui, ó. O Padre Antônio Diogo Feijó. Ele é o cara das nossas aulas de regência. Ele é o cara. Ele é o cara mais importante pra gente lembrar, tá? Então, por que ele é mais importante? Vamos lá, nós temos essa regência trina com essas 3 pessoas governando e o Diogo Feijó como ministro da Justiça. Ele não é um regente. Professor, se ele não é regente, por que eu tenho que saber dele? Por causa do que ele faz. Ele faz a criação da Guarda Nacional no ano de 1831. O que é a Guarda Nacional? Galera, o Brasil não tinha exército. E existia um medo de que o Brasil se desmantelasse, de que o Brasil se dividisse, se fragmentasse em pequenos países. Podia acontecer isso. O Brasil é um país de dimensões continentais, todo professor de geografia gosta de dizer isso, né? O Brasil é um país gigantesco. Então, o Brasil poderia se dividir em pequenas repúblicas, mas isso não acontece. Né? E o Padre Antônio Diogo Feijó, que é ministro da Justiça, ele percebe que precisava criar uma chamada Guarda Nacional. O que é isso, pessoal? Ela é um grupo de pessoas no Brasil que vão ser, como é que eu posso dizer? Serão as polícias locais, as polícias regionais.
No teu livro, ele tem uma explicação sobre essas partes aqui das nossas, quer ver? Deixa eu achar para você rapidinho. Aqui no teu livro ele explica exatamente a Guarda Nacional. Quem poderia fazer parte da Guarda Nacional está na página 165, olha só. Para integrar a Guarda Nacional havia as seguintes exigências: ser homem e cidadão do Império, claro, ter entre 18 e 60 anos e ter renda suficiente para ser considerado eleitor. Você tinha que ter uma renda mínima para poder fazer parte dessa Guarda Nacional. E quem comandava essa Guarda Nacional? Quem tivesse mais dinheiro ainda. Os grandes proprietários de terra espalhados pelo Brasil. Isso dá origem depois ao que a gente chama na República Velha de coronelismo. É o poder dos grandes coronéis que a gente tem espalhados pelo Brasil. Isso aparece nas novelas, das 6, na maioria das vezes, que aparece na Rede Globo, quando você tem o coronel não sei o que lá que comanda tal lugar. Por que esse coronel comanda? Porque ele tem grana. E aí esse coronel, que é um grande proprietário rural, pode montar uma guarda nacional, pode fazer a parte da guarda lá. E é ele quem comanda. Então ele podia utilizar essa guarda a favor dele. Né? Mas a guarda tinha a intenção de defender o território brasileiro. Como o Brasil não tinha um exército. Né? E aí, olha que bonitinho que eu fiz. Ah, tá louco. Eu não tinha visto isso aqui. Nesse período regencial, nós temos uma alteração nos grupos políticos. Lembra lá do período do Dom Pedro I? No período do Dom Pedro I nós tínhamos dois partidos políticos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. Né? Aqui, esses partidos eles irão se alterar. Nós teremos uma diferença nos grupos políticos. Não é algo tão rígido como a gente tem hoje os partidos políticos. São mais grupos políticos, tudo bem? O Partido Português, galera, se transforma nos restauradores. Quem eram os restauradores? Ou caramurus? Os restauradores eram pessoas da elite que queriam o retorno do Dom Pedro I. A galera que queria, sempre tem os puxa-saco, bicho, sempre vai ter. A galera que queria o retorno do Dom Pedro I para comandar o Brasil. Esses são os restauradores. O que eles querem restaurar? A monarquia do Dom Pedro I. Viu? Facinho? E esse era o Partido Português. Olha como é que faz lógica. O Partido Português, que tem vínculo direto com Portugal, quer manter o vínculo com o Dom Pedro I. Beleza? O que se altera também aqui? O Partido Brasileiro se divide, ó. Se divide em duas partes. O Partido Brasileiro se transforma no Partido dos Liberais Moderados e dos Liberais Exaltados. Professor, tem diferença? Claro que sim. Se não tivesse tanta diferença, não estaria lembrando para vocês aqui. Os liberais moderados, eles eram favoráveis a um período regencial, só que eles queriam ainda uma certa intervenção do poder central. Já os liberais exaltados era uma galera que queria uma liberdade total das províncias, que não tivesse vínculo direto com o poder dos regentes. A gente vai falar mais sobre isso nas nossas próximas aulas, galera. Lembra que eu falei para vocês que o cara mais importante daqui era o Diogo Feijó? Então, o Diogo Feijó, que era ministro da Justiça, é ele o responsável pela criação da Guarda Nacional. Quais as duas coisas que você precisa saber sobre esse período da regência? Que o Diogo Feijó criou a Guarda Nacional. Claro, se você souber tudo, melhor ainda, né? E um outro detalhe. Se você for escolher um negócio para lembrar, você vai lembrar disso aqui, ó. O Ato Adicional de 1834. O que esse ato adicional fez? Ele cria assembleias legislativas provinciais. Cada uma das províncias espalhadas pelo Brasil tinha autonomia legislativa, poderia criar suas próprias leis. Olha que legal. Então, você não precisava mais ficar dependente do poder central. E por isso nós chamamos de autonomia provincial. Outro detalhe, a regência trina tem que se transformar em regência una. 3 pessoas governando não dá certo. Né? E outra, o Dom Pedro II, perdão, não vai mandar quando ele tiver 21 anos. Vamos antecipar a maioridade para 18 anos. Tá? Acontecem eleições e nessas eleições, quem é eleito como o regente uno? Lembra? A regência, o ato adicional de 34 dá autonomia às províncias e cria uma regência una. Rolam eleições, quem é eleito? O Diogo Feijó. E aí ele se torna o regente uno do Brasil nesse período. Beleza, galera? E a gente fecha então essa nossa primeira aula de regências, lembrando da criação do ato adicional de 1834 e da criação da Guarda Nacional do Diogo Feijó. E a partir daqui nós temos a experiência republicana no Brasil, que é o que a gente vai falar nas nossas próximas aulas. Atividade de casa, façam as atividades da plataforma que estão disponíveis para vocês. E também, sugestão do prof, página 166, vocês têm lá algumas atividades referentes a esse nosso assunto aqui.
Beleza, galera? Um forte abraço para vocês, bons estudos, se dediquem e tchau!